Olá, obrigada por se conectar comigo. Hoje eu estou muito feliz. Aqui no nosso estúdio, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma grande admiração. E eu tenho certeza que você, assim como eu, vai adorar conhecer a história de vida dessa pessoa, a história que ela conta da sua história. Eu estou falando e vou conversar com Alia Paulive de Souza. Oi, Alia, tudo bem? Tudo bem, mas que gostoso estar aqui. Que alegria poder conversar contigo, te receber aqui. Obrigada. E conhecer um pouco da tua história. Eu preciso te confessar que eu adoro conhecer a história das pessoas. Ok, vamos lá. Então, Alia, qual é a história que você conta da sua história? Da sua história de vida? Minha história de vida, se eu começar desde que eu nasci, nós precisamos de um mês de conversa. Então, eu cresci no interior, em sítio, ajudava na terra, depois eu quis estudar, viemos para uma cidade, vim para Curitiba, fiz faculdade de História Natural, que hoje chama-se Biologia, exerci a profissão de professora de Ciências Biológicas, me casei, e como todo mundo que se casa, você quer ter sua família. Logo eu engravidei e tive um aborto espontâneo. Na época eu não sabia que eu tinha endometriose, hoje que eu sei por causa das informações atuais, né? Daí não houve mais gravidez, exames naquele tempo, nos anos 60, não eram como os de hoje. Então, o tempo foi passando, você querendo construir a sua vida, ter seu carro, ter sua casa, coisas de todos os jovens, né? Sua independência profissional. E quando vimos, já estávamos com 9 anos de casados e sem filhos. Daí veio a ideia da adoção, já estava insinuada desde antes até que essa ideia, nós queríamos, além dos filhos próprios, ter algum filho adotivo também. Daí começamos a procurar e não sabíamos como fazer. Meu marido era dentista, trabalhava no hospital e muita gente, os médicos ofereciam crianças e nós ficávamos com aquela dúvida, mas como vamos registrar uma criança como nossa sem ser nossa? E se a genitora voltar, como é que vai ser? Então havia aquele medo e aquela coisa de querer fazer as coisas certas, porque tanto os filhos como eu éramos sempre muito certinhos nas coisas que tem que ser certas. Levamos mais de um ano, mais ou menos, para achar uma vara de infância, porque não se tinha informação nos anos 60, né? Não tinha internet, nada disso. Daí começamos a pesquisar e achamos a vara da infância, que nos encaminharam para uma instituição que realizava esse trabalho preliminar, que chamava-se Mater. Era dentro de um hospital e fomos lá buscar nossa filha. Nós queríamos uma filha porque nossa família só tem mulher. Tudo bem, fomos lá, crente que ia voltar para casa com o bebê no colo, né? Era um tempo de adoção só de bebês. Daí a assistente social ficou mais de 1 hora conversando com a gente e ela pediu um documento. Acho que era certidão de casamento, que naquela lei tinha que ter 5 anos de casados, né? Tudo bem, foi uma decepção, né? Daqui a um mês trazer uma certidão de casamento, já estamos aqui, por que não levar a criança para casa, né? Nós queríamos a filha logo. E assim foi durante 1 ano e meio mais ou menos, cada mês levando um documento, aquela enrolação. Então foram mais ou menos umas 15 entrevistas que a gente passou com a assistente social. E cada entrevista levava 2, 3 horas. Tudo bem, até que chegou novembro. Eu lecionava, eu tinha 14 turmas de alunas, pilhas de provas para corrigir, e fomos levar mais um documento. Daí ela disse, por que você está tão brava? Eu falei, eu não quero mais essa criança, já tenho enjoado de tanto esperar. E faça o que quiser com essa criança, porque eu não aguento mais, né? Aquela tensão, 1 ano e meio. Daí ela, mas a Renata já chegou, porque nós tínhamos escolhido esse nome. Mas ela, podemos levar? Não, agora vocês têm que entregar os papéis para o juiz, porque hoje entregam os documentos antes, né? Aquele tempo a gente levava no final. Então catamos os papéis. Daí o Osíris falou, dá para levar lá para casa? Não, ainda não, tem que levar os papéis. Então fomos correndo a levar os papéis. Daí a técnica lá conferiu tudo, o juiz assinou e nos deu um documento para registrarmos. Corremos no cartório, porque eu tinha aqui prova de recuperação das minhas alunas, e os Osíris tinham uma cirurgia para fazer no consultório. Corremos, registramos, fizemos o que queríamos, daí que nós fomos conhecer a Renata. Então a gente conheceu registramos sem tê-la vista. Quando a Renata tinha 6 meses, eu já tinha 35 anos, naquele tempo uma mulher de 35 anos já era uma avó,
Falei, tá muito tarde, vamos para a segunda, ficar filho único não dá. Daí encomendamos a Fernanda, essa veio mais rápido. Daí chegou a Fernanda com 12 dias. Pelas pessoas, médicos, todos ficaram sabendo que nós adotamos pela via legal, via jurídica, nós viramos uma fonte de informação. Como é que adota, onde é que vai, como é que faz, contou para a criança, não contou para a criança, aquelas coisas de sempre, né? E até que aconteceu de a gente se envolver com adoção, trabalhar em ONG e continuar trabalhando até hoje com isso, né? Porque a gente acredita que construir a família pela via adotiva é construir uma família. Não importa se tem a mesma genética ou não tem. E minhas filhas são adultas hoje, com mais de 40 anos, estão bem recuperadas, fizeram faculdade, são profissionais respeitadas. Fico muito orgulhosa que elas são muito competentes no que fazem. E minha segunda filha, por incrível que pareça, também fez adoção. Hoje você é vó por adoção? Vó por adoção. A minha segunda filha, ela fez uma adoção tardia de 2 irmãs. Uma chegou com 7,5, outra chegou com 4 anos e meio. E elas são filhas de pais diferentes, então elas são parecidas, mas não são geneticamente iguais, né? Mas são irmãs. São irmãs pela via materna. Via materna. É. E tá tudo bem, hoje elas têm 15 e 12 anos. E as netas consanguíneas da Renata têm 7 e 9 anos. Tiveram dificuldades? Porque a gente ainda pensa muito na adoção como uma coisa glamurosa, romantizada. Existem dificuldades? Bom, no meu caso pessoal primeiro, a dificuldade foi a saúde, né? Que nós tivemos que correr muito com as duas. Depois, quando a Renata tinha 4 anos, ela fez 2 cirurgias no mesmo dia de apendicite, teve hemorragia interna, ela foi uma confusão, 2 meses depois, novamente. Então, pessoalmente, foi a saúde. Comportamento de criança normal, como qualquer outra criança. Tiveram na escola, não teve problema. O problema social que a gente teve foi preconceito, muito forte. Elas eram olhadas, eram comparadas com a gente, buscando semelhanças e comentários. Por exemplo, uma viagem que a gente fez internacional, mas como? Elas foram adotadas, vocês vão levar junto? Quando elas foram para o convênio nos Estados Unidos, as 2 universitárias, mas como? São adotadas? Quer dizer, não é gente? Não pode estudar? Não pode se realizar? Claro! Então, socialmente foi esse o problema, de preconceito. Mas nós as ensinamos a se defenderem. Elas tiravam, eu dizia, se falarem isso, você responde assim. Eu treinava, porque era intenso, era forte. Na escola também, professores, às vezes, porque eu contava que eram adotadas, né? Em vez de ficar quieta, eu contava, porque elas são diferentes. A mais velha tem 1,5 m, é morena, ela veio com mancha negroide, inclusive. E a segunda é loira, altíssima, quase 1,80 m, olhos verdes, loira. Então, não são iguais. E havia aquela busca, né? Eu fazia, às vezes, até piada, né? Nossa, tão diferentes. Eu dizia, você é filha de outro pai, né? Porque o que vai fazer? Você tem que enfrentar. Enfrentar com humor, porque se você enfrentar com raiva, com brabeza, você se perde. E você enfrentando com humor, você desarma o outro. Então, mais ou menos essa história. Quem mais quer saber? E você acompanhou a adoção das tuas netas, que são crianças maiores, irmãs. Como você observou? Porque hoje a gente percebe ainda muito preconceito em relação à adoção de crianças maiores e como se não fosse possível. A dificuldade delas, elas chegaram falando tudo errado. Nós quer, assim, a conversa delas. Então, na escola, elas tiveram que repetir ano, inclusive a mais velha tem 15 anos, agora está na 8ª série, já podia estar no ensino médio, né? Mas foi bom que repetiu, porque agora ela está forte no que ela está fazendo, está bem, acompanha a turma, tudo ótimo, né? E a minha filha teve, os preconceitos atuais, eles são mais sutis, né? Então, aquele olhar de buscar semelhança. Uma vez ela me contou que ela estava no supermercado e o marido foi estacionar, ela pegou alguma coisa e foi para o caixa com as duas e alguém perguntou, nossa, que elas são morenas, e a Amanda é loira. Elas são suas filhas? São.
Ah, mas então parece com quem? Ela falou, parece com meu marido. E ficou por isso. Daqui a pouco chega o meu genro loirão também. Essas coisas acontecem. E na escola, ela percebeu que as mães, porque elas moravam numa instituição que levava para a escola, numa Kombi, né? Então eram as meninas da instituição. E quando elas foram adotadas, ela não tirou logo de escola, da mesma, não mudou de colégio, porque mudar de casa, mudar de escola, era muita coisa seguida, né? Então ela deixou no mesmo colégio. Então elas continuaram na escola como sendo as meninas do abrigo, como elas falavam. Daí ela percebeu no Dia das Mães, as mães tirando as filhas de perto delas. É uma coisa incrível, né? Isso acontece, mas a pessoa tem que tirar de letra, então se preparar para isso, orientar a criança também, para ela ter força, ter autoestima. Como a sua filha lidou com as dificuldades próprias da adaptação, do período de convivência? Diferença de idade, né? Elas tiveram a regressão psicológica de querer mamadeira, daí foi dado mamadeira, usaram uma vez só. A mais nova fez xixi na roupa, ela ia ao banheiro, descia a roupa e fazia xixi em cima da roupa. Mas também foram poucas vezes, na cama não aconteceu. E chamaram de mãe logo, de pai, e o que mais? A dificuldade de idade. A mais velha, ela estava acostumada a cuidar da mais nova na instituição. Então a Nanda disse que eu tive que ensinar ela a ser filha, porque ela era meio mãe da pequena. Tudo ela perguntava, já deu, vai dar banho, vai dar comida, vai fazer isso, vai fazer aquilo para a pequena. Então ela ficava zelando pela pequena. O que eu lembro foi isso, assim, a maior dificuldade. Mesmo diferença de idade, como você tem um filho de 8, nasce outro, tem outra de 4, são realidades diferentes, né? Na vida delas. Mas não teve grande dificuldade, não. E Ali, em que momento que você começou esse teu trabalho de militância na causa da adoção? O que te motivou? Porque hoje você é um nome de referência na causa da adoção, você tem vários livros sobre questões... Foi quando a Renata terminou o curso de psicologia. Antes a gente fazia coisas, escrevia até alguma coisa. O primeiro livro do Brasil, de 86, foi meu, uma brochurinha, que não teve sucesso nenhum, porque era uma vergonha comprar um livro de adoção, né? E daí ela se formou em psicologia e desesperada para trabalhar, que ela queria exercer o que ela aprendeu, e fez alguns concursos, alguma coisa, sempre passava em segundo lugar. E tem um monte de gente, em primeiro lugar era a carta marcada. Eu digo, meu Deus, tem carro, tem pai e mãe, tem casa, tem família, está formada e não está conseguindo trabalho, como é que vai ser para esses meninos que saem da instituição? E coincidiu da Lúcia Kossubus, que não sei se conheceu. Conheci. Ela estava fundando a ONG Recriar. E o Fernando Freire sabia do meu livrinho de 86, que foi um pedido da editora Paulinas, porque não existia nada escrito, né? Daí ele passou para a Lúcia o meu nome e a Lúcia me chamou para entrar na Recriar. E eu fiquei meio assim, porque eu estava numa época complicada, que eu tinha minha mãe idosa com Alzheimer morando comigo. Então, para eu poder participar, as reuniões eram feitas na minha casa, porque senão eu não podia estar saindo, era difícil com a minha mãe, né? Daí eu comecei, meio de leve e tal. Daí a Lúcia queria fazer o pré-adoção, e eu fazia uma noite. Daí minhas filhas iam comigo, as duas estavam na universidade ainda, se formando, recém-formadas, iam comigo, faziam depoimento. E depois... Quando veio um ENAPA em Curitiba, em 2001, a Lúcia falou, você fica cuidando do pré-adoção, porque eu vou cuidar do ENAPA. Daí eu falei, então vai ser do meu jeito, pode ser? Pode. Daí eu fiz um roteiro, né? Foi ex-professora, sabe como é? Daí nós fomos na vara da infância, conversar com o juiz, tudo bem, mas não era obrigatório. Então vinham 2 casais, 3 casais, e a gente começou assim. Então eu e meu marido e minhas filhas, nós trabalhamos 8 anos só nós, fazendo esse pré-adoção, onde dava, espaço que deve-se. Que é hoje o que a gente chama de curso de preparação para pretendentes de adoção. Exato. Então até daí 2005 o juiz percebeu que aqueles que passavam para essa nossa conversa de 3 noites, nós conseguimos um colégio para ter o espaço, né? Então 3 noites de curso, entre aspas. E daí o juiz disse, bom, mas eles têm mais informação, eles estão melhores, embora fosse uma carga muito pequenininha, então eu vou fazer uma medida provisória para ser obrigatório. Daí em 2005
Todos tinham que passar por nós. E em 2010 que as técnicas entraram no curso. Até 2010, de 96 até 2010, somente nós que fazíamos, voluntariamente. Então são 22 anos que a gente trabalha no pré-adoção, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios da adoção hoje no Brasil? Eu acho que uma coisa, como eu te falei, eu registrei minha filha sem ver, é esse bendito perfil, essa bendita escolha da criança. Porque eu quero isso, porque tem que ter a pele assim, porque mãe não pode fumar, mãe não pode beber. Gente, se vai adotar, todo mundo está sabendo que você está adotando, não precisa ser igual a você. Não precisa ser da mesma cor que você. Entende? Na época que eu adotei, eu teria uma dificuldade com o negro, hoje não. Porque na época eu ainda estava com aquela formação antiga, né? E família de estrangeiros, aquela coisa. Mas eu acho que não tem que estar escolhendo tanto. Lógico que tem a questão da saúde da criança. Se você não pode atender adequadamente aquela criança que tem uma saúde comprometida, aí tá certo, tem que respeitar. Porque de repente eu não tenho dinheiro para levar no médico, eu não tenho condição, porque tem pessoas humildes que passam pelo preparatório também, né? Então eu acho que essa fila rígida também é uma dificuldade. Porque de repente eu sou a primeira da fila, mas a criança que está marcada ali, eu não tenho condição. Tem uma síndrome, tem uma coisa que eu não consigo lidar com aquilo. Mas você é a segunda, você tem condição, por que não pular? Eu penso assim, eu sei que a lei tem as suas coisas e cada vara tem a sua metodologia, né? O seu jeito de resolver o problema. Eu vejo por aí uma dificuldade. O preconceito existe ainda, não é tão forte como era antigamente, mas tem. Acho que essa que é a maior dificuldade na minha visão. Não sei. E aquele casal também, né? O casal estar nivelado. Isso eu acho importante que o casal esteja junto, os dois querendo. Você quer, eu não quero. O homem cede para satisfazer a mulher, ou a mulher cede para satisfazer o desejo do homem de ser pai. Então isso é uma coisa que eu acho que precisava, eu acho que faltou na lei, terapia de pré-adoção. Para o casal estar harmônico, estar os dois querendo ir meio por igual, né? Totalmente igual é impossível, mas cada um tem sua carga interna, né? Tem aquilo da sua infância, o que você viveu. Como eu falo, cada um vem com uma mochilinha nas costas, né? Quando você casa, você traz sua mochila, o marido traz toda a mochila. Tem que acertar ali, ver como é que foi. Então eu tenho pedido no curso que os casais façam uma conversa revivendo a sua infância. Escrito, o que você apanhou, você foi elogiado, você fez isso, fez aquilo, como é que você sentiu? Porque quando vem a criança, faz uma coisa, você revive o que você sentiu. Então isso aí dá muito atrito também no casal, dá até separação, né? E aí a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre o tema do nosso evento, que você está aqui hoje, participado, conversa aberta sobre devolução de crianças e adolescentes, que está sendo realizado aqui em São Bento do Sul. Você trouxe a questão da subjetividade mesmo, de cada pessoa, do casal. Como você avalia isso em relação às pessoas, como é o título do seu livro, que desistem de um filho? Pois é uma coisa triste. Eu acho que existem muitos erros de todos os lados. Como eu sempre falo, devolução ou a desistência é uma história de vários lados. Porque tem a questão do casal, tem a questão da família extensa, que também precisa ser preparada. No nosso curso em Curitiba, a gente pede que os avós venham. Às vezes aparece a família inteira no curso, é uma delícia. Trazem, quando já tem filho, vem os filhos, os que vão ser padrinhos, os tios, porque a adoção tem que ser da família. Então, por exemplo, eu adotei uma criança que é mais escura que eu, que tem não sei o quê, e vem lá uma tia, nossa, não sei o quê, dando palpite. Você já não está muito bem com aquela aparência da criança. E mais todo mundo falando. Então vai levando aquilo mal resolvido dentro de cada um, vai fluindo, vai aparecendo aquilo que estava oculto, aquilo que não foi percebido nas entrevistas. Então as causas são muitas. Pode ser também uma devolução da própria família biológica, porque às vezes a criança tem que ficar com uma avó.
a reintegração familiar. Ou um tio que na frente do juiz, sim, eu quero, e depois não é aquilo que quer. Daí também é outra devolução, não deixa de ser. Alia, mas qual é a responsabilidade de quem decide voluntariamente receber em sua casa, na condição de filho, uma criança e adolescente já tão maltratada pela vida? A responsabilidade é de ter uma gestação psicológica adequada, de estar consciente do que quer fazer, de assumir. Como você assume um trabalho, você assume qualquer dificuldade da vida, assumir. Você está ciente que você vai construir a vida daquela criança, que não é um objeto que você vai devolver porque tem defeito. Então, é uma coisa que tem que ficar para sempre. Lá no trabalho do curso a gente fala, dormiu na tua casa, não vai mais para a instituição, é teu. É para sempre, não é um objeto que tem validade. A gente vê casos, tem histórias de 3, 4 anos depois de devolver. A primeira vez que eu escutei falar de devolução foi na ENAPA de Recife, que houve um depoimento de um trabalho de assistentes sociais que a família foi embora para a Europa, foi um trabalho que eu fazia fora, e a menina que estava 12 anos com eles deixaram. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de devolução, eu fiquei desesperada, eu falei, como é que pode? Eu não te quero mais. Como é que fica? Numa separação conjugal, já sofrimento, que são adultos que se separam. Imagina a criança. E depois entra no histórico dela. Você vai adotar, foi devolvida. Então esse bichinho ruim não serve. Então é um compromisso. É essa responsabilidade, esse compromisso que a gente tem que despertar nesse povo. De entender que é um ser humano que tem afeto, que tem sentimentos, que nós temos que respeitar. Se a gente tem que respeitar os sentimentos do nosso irmão, do nosso marido, dos nossos vizinhos, mais ainda de uma criança. Porque a criança muitas vezes não tem nem compreensão do que está fazendo, do que está acontecendo. Então é um trauma muito grande. Uma coisa que fica para toda a vida. Não me quiseram. Dói. Dói. Como se lhes dissessem, você não serve para ser meu filho. Você não tem o direito de ser amado. Exatamente. É muito triste. É muito triste. O destino dessa criança, muito sofrimento. Pois é, mas acontece. Infelizmente, precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar e precisamos dar nossa contribuição. E eu tenho certeza que você deixa o seu legado nesse mundo. Obrigada. O teu trabalho, a tua história de vida, a tua dedicação. Eu acho que cada pessoa que a gente cruza na vida, a gente assimila alguma coisa, a gente aprende, mas nós temos que ter um olhar aberto. Toda pessoa tem algo para te trazer. Toda. Se eu estou com você, com outras pessoas, a gente assimila sempre alguma coisa. A vida é uma troca, né? Aprendizado contínuo, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Com certeza. Alia, muito obrigada. Foi um prazer. Foi uma alegria conversar contigo. Obrigada. Conhecer um pouco dessa tua história, que é uma história de luta, de vida, de doação. Você... eu gosto, eu tenho amor. Eu adoro isso. O que te motiva hoje a continuar? Sabe que eu nem sei, eu andei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, largar tudo e ir lá para São Bento, largar tudo e ir lá para São Miguel do Oeste, largar tudo e ir para Fortaleza. Eu falei, o que é largar a família? Hoje, por exemplo, minha filha tinha um problema com as crianças, que eu ia ficar com elas. Ela tem que dar jeito lá, não sei como é que vai ser. Mas eu tenho, assim, uma coisa me puxa. Não sei lá se é uma missão, sei lá o que Deus quer de mim. Com certeza é sua missão. Pois é, todos nós temos uma missão. Todos nós temos. Nós, cada um do seu jeito. E feliz daquele que pode realizar a sua missão. Exato. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Tenho muito carinho, muito respeito pelo teu trabalho. Obrigada. E é uma alegria estar sempre com você. Obrigada. Eu sou Bel Bittencourt, coach de inteligência emocional, e hoje eu conversei aqui no canal Ouse com Alia Paulive de Souza. Um abraço e até a próxima conversa.